Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Candidatos. No nosso último encontro, tivemos um debate sobre educação com o Idivan Alencar e a Bruna Werneck. E hoje a gente tem um tema que é muito importante para todo trabalhista, muito importante para todo candidato do PDT, que é sobre o futuro do Brasil e sobre a juventude. E para a gente discutir um tema tão importante, a gente precisa de quadros que também são importantíssimos e que têm muito a agregar sobre o assunto. E hoje a gente tem aqui o presidente nacional da JS, da Juventude Socialista do PDT, William Rodrigues, e também temos a Camila Gonda, que é presidente da Juventude Socialista de Curitiba. Eles dois vão articular seus pensamentos e tudo mais, e ao final da fala deles, a gente incentiva que vocês façam perguntas para que a gente tenha uma comunicação extensa e possa ouvir cada vez mais eles. Além disso, eu peço que vocês fiquem atentos ao chat, porque lá eu também vou colocar a lista de presença. E é através dessa lista de presença que vocês vão receber o certificado no final do curso. Então, sem mais delongas, porque a gente está aqui para ouvi-los, gostaria de chamar o presidente nacional da JS, o William Rodrigues, para iniciar a sua fala. Muito obrigada. Boa noite, Lauane. Boa noite aí a todos os nossos companheiros e companheiras que estão presentes nessa iniciativa importante, né, do nosso partido, que começou na última eleição, né, no último processo eleitoral de 2020, e agora a segunda edição da Escola de Candidatos é, sem dúvida nenhuma, uma iniciativa muito importante do nosso partido. Então, nesse sentido, agradecer o convite de todo o time da Fundação, na pessoa do Léo Lupe, né, e do Pedro Porto, que foi quem me fizeram aí os convites. Antes da gente começar, né, falando do tema propriamente, falar um pouquinho da Juventude Socialista, né, não sei se todos os companheiros conhecem os movimentos do PDT. A Juventude Socialista ela é dos 3 movimentos mais antigos do partido, né, que era Juventude, Mulheres e Negros. Ela completa agora em fevereiro 41 anos de existência, né, praticamente a mesma idade do PDT, com a diferença de alguns meses. Nós estamos presentes hoje nos 27 estados da federação, ocupamos também importantes espaços para fora, né, do nosso partido. A gente acredita que o papel dos movimentos é levar a mensagem do partido muito especialmente para fora das nossas fileiras. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o vice-presidente da UNE, a vice-presidente da UBS, né, atuamos no Conselho Nacional de Juventude, em outros espaços da sociedade civil. Já também fica aqui o convite, né, para aqueles que conhecerem jovens que querem se engajar na política, que tenham, né, enquanto pré-candidatos, jovens nas suas equipes de apoio, nos seus times de apoiadores, que possam apresentá-los para a Juventude Socialista. A idade para participar da JS é de 14 a 29 anos, né? Então serão todos muito, muito bem-vindos aqui na JS. Falar de juventude, a gente precisa de imediato, né, apresentar o critério da transversalidade, né? Porque durante muito tempo as políticas públicas, vou chamá-las de setoriais, né? Não gosto de chamá-las de identitárias, mas as políticas públicas setoriais, elas ficaram durante muito tempo, caíram, né, no jogo ali muito perigoso da pseudo-representatividade. Então, o governante, para se dizer progressista, ele criava ali, né, um espaço de governo que nem sempre era um ministério, no caso federal, né, nem sempre era uma secretaria nos estados e nos municípios, né? Então, você tem aí uma gerência de juventude, uma coordenadoria de juventude, uma superintendência de juventude, enfim, espaços, mas que naquele momento ali, no começo dos anos 2000, apresentavam um avanço, né? Você tem um espaço de gestão, né, específico para a juventude, ou específico para mulheres, específico para negros, né, específicos para o combate à intolerância religiosa, específico para a diversidade sexual, eram avanços, né? Mas esses espaços de governo, em especial, quando eles não conseguiam construir uma intersetorialidade, uma política transversal que dialogasse com os outros órgãos de governo, que dialogasse, né, com outros órgãos, inclusive da sociedade civil, acabava sendo muito incipiente essa ação. Porque quando a gente fala de juventude, né, a gente fala
de todo um... A gente precisa ter uma visão 360 graus, né? Porque a juventude ela está em todos os setores, em especial da gestão pública. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, só queria, de fato, acender esse recorte que é muito importante. Eu dividi a minha fala aqui, né, em três tópicos centrais. Um apanhado histórico, né, sobre juventude, essa questão da juventude enquanto política pública e muito, né, nesse prisma da transversalidade, e alguns cases, né, alguns casos aí internacionais importantes no setor de juventude. Então, quando a gente faz um apanhado histórico, né, sobre juventude na história do nosso país, a gente tem ali uma característica política muito marcante, né? E aí tem até uma frase meio clichê, né, dos movimentos sociais de juventude, né, que é impossível contar a história do Brasil sem falar de juventude, né? E, de fato, isso é uma verdade, né? Em todos os ciclos, né, históricos de mudança social, de transformação social do país, você tinha ali a presença marcante e muitas vezes determinante da juventude, né? Desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil império, até chegar no Brasil República, seja na Primeira República, na Segunda República, nos dias atuais, o papel da juventude sempre foi muito determinante. Se a gente pegar, né, aqui um fato histórico determinante, tanto para o Brasil moderno quanto para o nosso partido, né, que é a Revolução de 30, você já vai ter ali naquele momento, né, uma participação efetiva da juventude, né, muito significativa. E desde antes disso, né, se a gente quiser fazer um recorte um pouco anterior, né, do século XX para cá, desde os anos de 1900, então você tem, né, a revolta dos bondes aqui no Rio de Janeiro, que nada mais é já do que uma luta por mobilidade urbana naquele momento. Você tem a própria Revolução de 30, a criação da Petrobras, a entrada do Brasil na Segunda Guerra, a luta contra a ditadura, né? Ali em 61, né, quando a gente tem um grande protagonismo nacional do Brizola a partir da cadeia da legalidade, o Brizola era governador, mas ainda um jovem governador, né, e assumiu o protagonismo de acabar construindo um episódio histórico que é o único golpe militar, né, no Brasil onde uma revolta civil conseguiu impedir esse golpe, né, que é em 61. Mas seguindo, a gente tem a resistência a luta contra o golpe militar, a resistência à ditadura, a luta armada, a própria luta pela anistia, que tem um papel essencial das mulheres, mas também da juventude, o processo de redemocratização, né, a luta pelas diretas, o processo de redemocratização, e a partir daí todos os grandes momentos eleitorais do país, né, você tem ali a participação efetiva da juventude, aí trazendo também para o nosso partido, né, a própria jornada política, né, eu não gosto de usar carreira, a própria jornada política do Ciro é a comprovação disso, né? Embora naquele momento ali no começo da jornada dele, né, como prefeito e governador, representasse já figuras até que possam ser consideradas tradicionais da política cearense, representava ali um novo formato de fazer política, né? Jovens ali já formados, com as suas vidas ali organizadas, que adentram a política, tem muito a ver com o que eu falo, muito para a nossa militância, né? Nós que somos jovens militantes, a gente escolheu doar os melhores anos das nossas vidas para a luta política, para a luta coletiva, né? É muito menos difícil você optar por fazer política partidária, política eleitoral, quando você já tem uma profissão estável, com uma carreira organizada, você já comprou sua casa, já casou, né? A gente não, a gente devia estar correndo para fazer tudo isso, e a gente está né, dedicando os nossos anos mais juvenis aí para a luta política do Brasil. Mas a gente tem, então, essa presença da juventude em todos os grandes momentos, né, da vida política, da vida pública brasileira.
E aí, quando a gente olha a redemocratização para frente, né, para cá, a gente se pergunta, ok, e o que isso produziu, né? O que a governança política brasileira, o que o Congresso Nacional produziu para a juventude brasileira nesse período? Né? Se ela é tão importante, se todo mundo diz que o Brasil é o Brasil do futuro, que a gente tem que pensar na juventude, né? Mas o que isso produziu de concreto, né, para a juventude nesse período? E aí, do ponto de vista do marco legal, a gente tem quase que um vazio, né? Porque, infelizmente, no Brasil, as políticas setoriais elas avançam ou por muita vontade política, né? Ou por obrigação legal. Né? E aí a gente tem de 88 para cá, né? Ou seja, da Constituição para cá, apenas dois grandes marcos legais que impactam diretamente na juventude. Né? Você tem a conquista do voto aos 16 anos, né? Ainda na Constituição, e depois disso, pouco mais de 20 anos depois disso, você tem a aprovação do Estatuto Nacional do Estatuto da Juventude, né? Porque o Brasil não tinha um marco legal específico para a juventude. E aí já fica uma sugestão de estudo para vocês, né, quiserem entender e mergulhar um pouco mais nesse tema, a leitura do Estatuto da Juventude, né, que é uma lei federal. Então você tem o voto aos 16 anos, ali em 88, e depois de 20 anos, né, você vai conseguir ter um marco legal específico para a juventude. Porque, vamos lá, assim como o meio ambiente, como urgências climáticas há 20 anos atrás, né, não era moda falar disso. Não era moda você ter ali uma preocupação específica com a juventude também. Né? Os nossos documentos fundacionais do PDT, né, pioneiros como são, eles falam ali em compromisso com a ecologia, né? Porque ainda não se tinha nem o termo cunhado de meio ambiente. Né? Imagina em juventude, a gente fala ali nos nossos documentos também fundacionais a preocupação e compromisso com o direito das crianças. E no marco legal isso se repetia. Você tinha ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vai até ali a proteção legal até os 17 anos. A partir de 2000, depois você tem o Estatuto do Idoso, já nos anos 2000, né? E aí, entre você deixar de ser adolescente e se tornar idoso, você não tinha um marco legal. Né? E aí se articulou, isso foi muita luta, né, para que a gente conseguisse aprovar o Estatuto da Juventude. E mesmo aprovado, né, aí já passado aí quase 10 anos da aprovação do Estatuto da Juventude, você tem a grande maioria dos direitos, né, aprovados no Estatuto da Juventude não foram regulamentados. Ou seja, você não tem o exercício daquele direito garantido. O único direito regulamentado foi aquele que envolvia talvez o maior setor com capacidade de lobby, né? Que você tem ali as grandes empresas de transporte e o setor cultural. Então, o único direito que foi regulamentado foi a meia entrada, né? Tanto na questão cultural, esportiva, mas principalmente na questão do transporte interestadual. Né? Então, foi o único direito que foi ali efetivamente regulamentado com lei complementar. Então, assim, por exemplo, e para esmiuçar ainda mais essa coisa do direito não acabado, né? Só o diploma legal, só o marco legal, ele não resolve os nossos problemas, as nossas demandas enquanto jovens. Por exemplo, desde o começo dos governos progressistas, né, do qual a gente fez parte a maioria do tempo, encabeçado ali tanto pelo Lula quanto pela Dilma, a gente teve um amplo processo de realização de conferências. Né? Tinha conferência de tudo. Conferência de juventude, de mulher, do negro, conferência de saúde, conferência de direitos humanos, enfim. Só que na conferência de juventude, em específico, né, você elencava ali sempre 11 ou 12 prioridades em cada conferência, que eram os eixos do Estatuto da Juventude. Né? Então, eram os eixos de debate, né? E a partir daí uma prioridade para cada eixo desse. Na primeira Conferência Nacional de Juventude, né, a gente teve uma participação muito significativa
e a gente conseguiu aprovar, né, como a segunda prioridade mais votada da conferência, uma conferência que reúne jovens, né, delegados ali eleitos em conferências estaduais anteriores, em conferências municipais, né, um sistema piramidal, de todo o Brasil, de todas as forças políticas, da sociedade civil, jovens sem partidos, enfim. A gente conseguiu aprovar que o modelo educacional dos CIEPs, né, do Brizola e do Darcy, fosse o modelo de educação a ser implementado no Brasil. Né? Lá se vão... Isso aí deve ter sido 2008, 2009, né? Enfim, a gente tem mais aí de quase 15 anos, né? Mais de 10 anos, e a política pública de educação em tempo integral avançou pouquíssimo no Brasil, né? E os lugares que mais avançou por iniciativas ou locais, como é o caso, né, de Sobral, ou estaduais, né? Mas mesmo assim avançou ainda muito pouco. Então, mesmo quando você tem, né, um marco legal, quando você tem um processo de escuta ativa da sociedade, que são as conferências, isso não garante, né, que aquele setor da juventude, da sociedade, que aquela parcela da cidadania brasileira vai ter as suas demandas e os seus direitos garantidos. Então, por isso é importante que a gente tenha parlamentares, né, que tenham aí, de fato, compromisso com esse setor da nossa cidadania. O Brasil hoje, né, chegando aí ao fim de uma década perdida, mas para além do jargão da década perdida, né, a gente começa a deixar de ser um país que tem mais jovens do que velhos, né, que a nossa pirâmide demográfica e etária ela começa a se fechar. Né? Então, se a gente não se preocupar com aqueles que ainda são jovens agora, daqui a algum tempo, né, e com o avanço da globalização e de tudo isso que a gente vê cada vez de forma mais acelerada, a gente corre o risco de, em 2 décadas, talvez, viver aí, 2, 3 décadas, viver hoje o que vive Portugal. Portugal é um país que envelheceu, né, que qualificou muito bem a sua juventude, que está num bloco continental que é a União Europeia, e que viu a maioria esmagadora da sua juventude emigrar, sair de Portugal. Né? Então, hoje a gente vê tantos brasileiros indo para Portugal, recebe incentivo, recebe auxílio, né? Tem auxílio para criança, se tiver filho, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque Portugal envelheceu. Portugal hoje não tem mão de obra, né? Caiu aí nesse perigo demográfico, e a gente caminha passos largos para isso. Então, esse é um pouco do apanhado histórico, né, que eu pretendia fazer para introduzir o tema, para quem não tem o costume, né, de debater esse tema. E aí a gente entra na questão da transversalidade. Né? O que é tão importante a transversalidade? O que a gente vê, e aí eu, né, antes de ser presidente nacional da juventude, eu já era militante, né, da pauta, já era dirigente da juventude, já era militante do PDT, sou advogado de formação, né, eu conheço hoje 24 dos 27 estados brasileiros, conheço 3 países, mas o que a gente mais vê, só tomar uma aguinha aqui, o que a gente mais vê, né, em especial nas prefeituras, né, na municipalidade, é o por fazer. Ah, não, tem um órgão aqui, tem um puxadinho aqui para botar um jovem que é da juventude do partido, ou que apoiou o prefeito, ou é um jovem vereador, e aí coloca o cara para ser gestor de juventude. Né? O grande guarda-chuva é esse. Ah, ele é gestor de juventude. Né? Só que ele é gestor dele mesmo. Ele dirige um órgão, majoritariamente não é uma secretaria, que é uma coordenadoria, que é uma gerência, às vezes que é uma superintendência, mas ele é gestor dele mesmo. Né? Eu tive em novembro no Acre, por exemplo, né, fui visitar lá o gerente de juventude do Acre, do estado do Acre. E que é um amigo de longa data, militamos junto no movimento estudantil, e o cara é gestor dele mesmo. Ele não tem um assessor, ele não tem, né, um quadro técnico para ajudar a formular as políticas, para fazer avaliação, para fazer implantação, não tem orçamento, né, direto. Então, assim,
É importante ter um órgão de juventude? É importante, mas é muito mais importante ter um órgão que tenha capacidade de promover política pública, tenha capacidade, né, de mudar, de impactar a vida do jovem naquele território, seja na cidade, seja no estado, seja no país, né? E com ou sem essa capacidade, né, com ou sem orçamento, com ou sem equipe técnica, ele vai precisar indiscutivelmente construir uma política transversal, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, né, a gente recentemente foi criada aí uma secretaria de ações comunitárias e juventude, né? Uma ação meramente eleitoral, já tinha a Superintendência de Juventude no governo do Estado, também ligada a uma outra secretaria, a Secretaria de Esporte, mas que política pública entregou, né, nos últimos anos para o jovem do Estado do Rio de Janeiro? Mas que, num período recente, apesar das dificuldades, tinha, por exemplo, um Conselho Intersetorial de Juventude. Então, as áreas do governo do Estado, provocadas pela Superintendência de Juventude, faziam um debate. Então, toda a secretaria que tinha alguma política voltada para a juventude, ela era inserida nesse Conselho Intersetorial, né? Porque quando a gente fala de juventude, a gente fala de direitos específicos, porque a gente tem um marco legal, que é o Estatuto da Juventude, mas a juventude passa por educação, por saúde, por segurança, por emprego, por renda, por transporte, enfim, por todas as áreas do governo, né? Então, é essencial que essa transversalidade ela seja observada no diagnóstico, ou seja, quais são as demandas da juventude, quais são as necessidades. Na formulação de uma política, que política pública pode atender a essa demanda, pode atender a essa dor da juventude? Na execução, e aí muitas vezes ela é muito, muito mais importante na execução, porque se o órgão de juventude não tem orçamento, essa outra secretaria, esse outro órgão, muito provavelmente tem um orçamento maior, então a execução passa por orçamento, né? Na fiscalização, né? Eu disse aqui agora há pouco que o único direito do Estatuto da Juventude que foi regulamentado foi a meia entrada, né, ou passe livre no transporte interestadual. Se criou lá o ID Jovem, que é o que dá acesso tanto à meia entrada quanto ao passe livre no transporte interestadual. Mas você tem que ter fiscalização para saber se essa política está sendo respeitada, se esse direito está chegando na ponta, né? E na avaliação. Né? Então, se você consegue construir uma política pública transversalizada nesses passo a passo que eu falei, aí sim, você tem muito mais probabilidade de ter uma política pública exitosa para a juventude, né? Mas observar aquela transversalidade. Para além disso, né, aí eu vou tentar trazer aqui alguns aspectos, né, tem quanto tempo ainda, Lawane, por favor? Acho que mais uns 10, né? Mais ou menos uns 15 minutos. Tá. Que, por exemplo, vamos lá. A gente tem, na juventude, puxando para a saúde, a gente tem aí a questão mais alarmante, né? A questão das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis, né? E muitas das vezes, tem distribuição de preservativo? Tem. Né? Você chega hoje na maioria dos postos de saúde, você tem lá um lugar onde você pode pegar, às vezes não precisa nem falar com ninguém, elas ficam expostas, você pega, mas você tem algum mecanismo para acessar jovens, homens e mulheres, né? Para conscientizar da necessidade e da importância de usar preservativo, né? De usar outros métodos, enfim. Então, quando você coloca um órgão de juventude para dialogar com a Secretaria de Saúde, você vai aprimorar aquela política pública, né? A gente constrói aqui no estado do Rio a União Estadual de Estudantes, né? Depois de mais de um ano de muita luta, de muita pressão política, a gente conseguiu restabelecer, por exemplo, o meio passe universitário aqui na cidade do Rio de Janeiro, né?
Você garantir que, inclusive, foi algo estabelecido no Estado, né, para os secundaristas, pelo governador Brizola, de forma pioneira ainda no primeiro governo. Mas quando você restabelece uma política de acesso ao transporte, né, de mobilidade, voltada para os universitários, né, você está envolvendo ali a coordenadoria, a Secretaria de Juventude, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Fazenda, né? Então você tem ali uma política transversal, uma política que é uma demanda da juventude, mas que teve ali o envolvimento de outros órgãos num tema específico que é a mobilidade, né, e o acesso ao transporte. E assim uma série de outras coisas que a gente poderia estar observando aqui, né, em uma série de outros exemplos. Mas vamos avançar. Você tem aí um dos tópicos, né, um dos direitos elencados no Estatuto da Juventude é o direito à participação social. O que é isso? O direito de participar da política, né, de acessar espaços de poder, de disputar mandatos, né? Tudo isso, teoricamente, já estava. Né? Um jovem acima de 18 anos pode votar, ser votado, jovens de 16 anos podem votar, não podem ser votados. Mas que política pública você tem para fomentar isso? Que políticas públicas, e a Camila vai falar mais sobre isso, né, para fomentar a participação de jovens mulheres na política, a participação de jovens de uma forma geral na política, não só partidária, não só eleitoral, né, mas também na política feita pela própria sociedade, né? O jovem ele é o tempo inteiro direcionado, ou que ele não tem futuro, que ele vai morrer no mesmo estado que da família que ele nasceu, ou que ele tem que competir absolutamente, tem que estudar, né? Aquela velha história, estude enquanto eles dormem, né? Eles dizem que é necessário para ser vitorioso. A gente estude enquanto não descanse e vai ter um infarto antes dos 30, né? O jovem ele não é incentivado à participação política, né? Nós que somos militantes sofremos muita pressão, né, da nossa família, ainda mais quando a gente é muito jovem. Eu comecei a militar com 16 anos em partidos, né, já militava desde ali dos 14, 15 anos na sociedade civil. A gente recebe muita pressão que isso não dá futuro, isso é coisa de bandido, isso é coisa de ladrão, política não presta, né? Então, a participação social é muito importante. A gente hoje tem a Direção Nacional da Juventude aprovou, né? A gente tem defendido que os candidatos que não forem da juventude, né, que quiserem o apoio da juventude, eles vão ter que se comprometer conosco, né, em apoiar iniciativas legislativas na Câmara Federal que garantam para as próximas eleições financiamento próprio para a juventude, como a gente já vê para mulheres e negros, né? Porque isso é fundamental. A eleição é um processo extremamente caro, extremamente competitivo, né? Você ser jovem, né, se dispor a ser candidato já é, né, uma grande vitória. E aí a gente vem de um retrospecto muito bom, né? Os candidatos jovens nossos, né, fizeram 250 mil votos em 2018 e em 2020 as nossas candidaturas jovens a prefeito, vice-prefeito e vereador representaram 600 mil votos para o PDT em todo o Brasil em 2020. Né? Elegemos cerca de 250 vereadores da JS, né? Alguns vice-prefeitos e alguns poucos prefeitos. Né? Quando você tem um financiamento específico para fomentar isso, né, a capacidade nossa de eleger, né, representantes, ela fica ainda muito maior. Então, isso é um dos pontos, né, da carta compromisso que a gente vai apresentar para os candidatos, em especial o deputado federal e senador, que queiram o apoio da juventude. Mas eu queria trazer aqui, para encerrar, né, dois exemplos muito marcantes, né, e também linkando isso com a campanha do Ciro, dois exemplos muito marcantes da participação da juventude que viraram, né, situações eleitorais. A primeira delas é a campanha do Obama nos Estados Unidos, né, a primeira campanha dele. E os Estados Unidos, né, têm um sistema de votação bem diferenciado, né, até um pouco difícil de entender. E a questão lá do fuso horário, ela é muito determinante, né,
Porque se você vê que você está ganhando numa costa ou perdendo, você pode ainda colocar, na época, hoje é a internet, mas antes disso, comerciais de TV de última hora para tentar fazer com que o teu eleitorado na outra costa, né, ou seja, no outro fuso horário, vá votar, porque o voto não é obrigatório, enfim. Você tem uma série de questões lá que o dia da votação ele é muito importante. E a juventude ela foi determinante na campanha do Obama, seja no processo de trazer voto, né, propriamente dito, mas no processo de transformar a candidatura do Obama, né, transformar ela de candidatura em movimento. Então, que é aquele efeito de onda, né? A campanha do Obama em 2008 se tornou um grande movimento, né? Em especial da juventude. E agora, mais recente, né, no último domingo, a eleição para o Parlamento de Portugal. Né? A gente tem lá um governo do Partido Socialista, um partido irmão do PDT, que enfrentou uma eleição muito dura, tinha muita preocupação se ia conseguir maioria para montar um bloco, né? Um bloco parlamentar para continuar indicando o primeiro-ministro. A juventude, não só a juventude do Partido Socialista, mas a juventude portuguesa como um todo, se engajou de forma determinante na campanha, foi votar em massa, né, que não é uma cultura do jovem português, foi votar em massa e conseguiu reverter. O cenário de preocupação do PS se tornou uma vitória histórica, que o PS, depois de muitas décadas, né, não só ganhou a eleição, como ganhou com maioria absoluta, ou seja, hoje o PS não precisa nem montar uma coalizão, um bloco parlamentar. Ele pode, se quiser, sozinho montar o governo e indicar o primeiro-ministro. Né? E é isso que a gente vê de perspectiva para a campanha do Ciro. A gente precisa cada vez mais indicar, aglutinar jovens, né? E ganhar a consciência, né? Como a gente costuma dizer no nosso jargão, né? Conquistar corações e mentes jovens para se engajar na campanha do Ciro e conseguir, né, fazer com que a gente saia desse período, né, de avanços e recuos para se consolidar como a terceira via e ganhar a eleição. Eu acho que é um pouco, né, para uma aula, assim, parece que não, mas é um tema muito denso, né, o tema da juventude, mas eu acho que esses 3 tópicos conseguem aí dar uma visão geral da importância desse tema, né, da construção de políticas públicas sérias, de candidatos comprometidos, em especial de candidatos do nosso PDT. Estou aí à disposição para, quando, dentro da dinâmica que foi pensada para a aula, a gente poder responder a perguntas e dúvidas. Muito obrigada, William. Você está certo, é um tema muito denso, de fato, mas você conseguiu dar uma aula muito rica, porque é, de fato, muito complexo explicar como fazer uma política pública para a juventude, tendo em vista todas essas fases que são necessárias, todas essas etapas que são necessárias, mas também para pensar em toda a gama de juventude que vai ser atingida por isso, e poder ter aprendido com você como a luta pela juventude foi construída, e principalmente por você, que era um cara que foi protagonista nessa história também, né, na história da luta da juventude, principalmente no PDT, foi muito importante. E aí, para a gente dar continuidade nesse nosso aprendizado sobre tanto a história da luta da juventude, mas também a parte prática de como construir e engajar a juventude, a gente tem outro quadro muito importante no nosso partido, que é a Camila Gonda, presidente da Juventude Socialista de Curitiba. Camila, quando você puder. Obrigada. Não sei se você talvez esteja com o microfone e a câmera autorizadas. Tiago, você poderia ver isso para mim, por favor? Vou colocar ela aqui como co-host. Espera aí. Perfeito. Obrigada. Acho que agora foi. Valeu, Tiago. Muito obrigada. Bom, gente. Camila, conseguimos te ouvir, mas ainda não te ver. Ai, não, ainda não me vem? Não, ainda não tivemos. Jesus, eu aqui com a câmera aberta. Peraí. Eita. Quer dizer, não sei se também o problema é só meu. Thiago, você consegue? Ah, agora sim.
Agora foi? Agora sim. Agora é Isso. perfeito. Dei uma reiniciada na câmera aqui. Acho que agora é tudo sob controle. Tecnologia, né, galera? A galera acha que porque eu sou jovem, sabe, Lau? Eu sei de tecnologia, veja bem. Às vezes eu me atrapalho um pouco nessas Tudo aulas, bem. assim, remotas. Mas gostaria mesmo de agradecer o convite, agradecer todos que estão aqui hoje. Eu gostaria que... Tem duas pessoas com a mão levantada, Lau. Continuo falando ou você quer... Pode continuar, depois da sua fala, a gente vai ter um espacinho de tempo para eu ler as perguntas. Então, então se perfeito. o Murilo ou o Mário tiverem alguma pergunta, eu peço para que façam no chat, por favor. Perfeito, então, Lau. Pode Muito obrigada. continuar. Então, gente, eu me chamo Camila Gonda, hoje eu tenho 21 anos, e eu saí candidata pela primeira vez, né, e única vez, quando eu tinha 19 anos. Então, quando eu tinha 19 anos, eu fiz a minha primeira campanha para vereadora, isso foi nas eleições agora de 2020, nas últimas eleições que aconteceram, e eu consegui aqui na cidade, né, aqui na capital de Curitiba, 1.664 votos, né, que deixa a gente lá na suplência do partido e que é um número extremamente expressivo de votos para uma capital. E aí, é muito importante quando a gente fala de política, eu espero de coração que vocês tenham anotado, de fato, tudo que o William falou, porque o William realmente traz essa ideia de falar sobre a história da juventude, as conquistas que a juventude teve ao longo da história, que são muito importantes. Então, eu espero realmente que vocês estejam com um bloquinho nas mãos, anotando tudo que o William tenha falado, porque realmente saber a história da juventude, olá com o bloco dela, saber a história da juventude é o primeiro passo para compreender a juventude, né? Então a gente precisa saber, assim como a gente precisa saber a história de muitas das coisas que a gente vai pautar nas nossas futuras campanhas. Eu gostaria que, enquanto eu estiver falando, eu gostaria que vocês se apresentassem no chat. E no chat mesmo vocês falassem o nome de vocês, de onde vocês são, a idade de vocês e qual é a relação que vocês têm com a juventude. Então, relação com a juventude pode ser desde já fui jovem, né, e compreendo a juventude, até, de fato, sei lá, eu tenho um filho que é jovem, eu trabalho com pessoas jovens, então seria legal se vocês fizessem esse apanhado aí para mim, que enquanto a gente vai falando, eu vou aqui lendo e a gente vai se conhecendo melhor. A Kátia falou que idade já é um abuso. Veja bem, Kátia, eu te entendo. Quando eu tinha 18 anos, eu falava assim, eu tenho 18 anos, em toda essa reunião. Aí agora já chegou nos 21, assim, né? Ainda sou nova, olha aqui a pele não tem uma ruga, mas já dá aquele medo, sabe, Kátia? Imagina, né, quando for mais velha. Mas assim, gente, vão escrevendo aí o que vocês sentirem à vontade, mas que tenha dentro dessa fala de vocês aí no chat, qual a relação de vocês com a juventude? Porque tem algo aqui, escrito aqui na minha parede, que é o seguinte: para que os jovens sejam o futuro, é preciso ouvir suas vozes agora. E vocês vão tomar um posto de pré-candidatos hoje, mas de candidatos amanhã, né, na hora de campanha, e vocês vão precisar conversar com essa juventude. Vocês vão precisar pautar essa juventude, porque, como disse o William, a juventude, ela impulsiona muitas candidaturas. A juventude, ela faz parte de um processo muito importante para impulsionar nomes, para impulsionar pessoas, para impulsionar políticas que não são faladas. Então, por exemplo, tem uma rede social bem importante que se chama Instagram. E rede social Instagram, quando você faz um recorte em pesquisas que já saíram recentemente, você vê que o número de pessoas que usam o Instagram de 16 a 24 anos é extremamente superior ao número de pessoas que usam essa rede social pelos 50, 60, 70 anos, que são pessoas que estão mais focalizadas dentro da rede social do Facebook. Então, quando você migra, por exemplo, para o Instagram, para o Twitter, que é uma rede social mais rápida, e a gente sabe que fazer campanha no meio digital hoje é muito importante, a gente tem que pensar qual que é o nosso direcionamento e o nosso diálogo para falar com essa juventude.
A juventude gosta de muita coisa, a gente é muito rápido, sabe? Então, a gente gosta muito de ser rápido nas notícias, de ser rápido na propagação de ideias. A juventude, ela é muito ágil, principalmente agora no meio digital. Então, a gente tem que pegar essas pautas que estão em voga na juventude. Mas eu diria para vocês o seguinte, quando a gente vai falar de juventude, a gente precisa estar com a juventude do nosso lado. Isso provavelmente vocês devem ter visto, ó, tem bastante gente aqui falando, se apresentando, o Mário, 61 anos, aqui cadê? O Felipe, com 38 anos, então já devem ter presenciado outras campanhas que vocês veem a juventude sendo protagonista do quê? De levantar a bandeira. E eu não falo que isso seja errado, né? Eu não falo que é errado a juventude levantar a bandeira para outro candidato. Não, nunca vou falar que isso é errado, muito pelo contrário. Isso faz parte do entendimento político de uma pessoa, militar faz parte do entendimento, é muito bacana fazer isso, mas a gente também gosta de ser e precisa ser protagonistas nesses espaços. Então, quando a juventude começa a falar, não, agora eu não quero apenas apoiar um candidato, mas eu quero ser candidato, vem toda uma visão diferente na cabeça das pessoas. E vocês têm na mão justamente esse material, o material de chamar essa juventude para compor a campanha de vocês. Então, é extremamente importante que dentro do grupo de vocês tenha uma pessoa que seja jovem, assim como a gente precisa ter pessoas de diversos outros nichos de conhecimento, porque a juventude e as pautas de juventude, elas não são menos importantes, por exemplo, do que as pautas de educação, do que as pautas de saúde, são pautas extremamente importantes da mesma forma. Então, vocês precisam ter uma pessoa de juventude para direcionar vocês. E, às vezes, gente, uma coisa muito louca que eu vejo é o povo falando de juventude sem saber o que a juventude está passando. Então, o que a juventude precisa agora? A juventude, ela precisa que as pessoas, principalmente agora que a gente está nesse momento de pandemia e tudo mais, o que está acontecendo com a gente nesse momento? Vou dar aqui algumas ideias para vocês já anotarem ideias que vocês podem trazer nas futuras campanhas de vocês. Educação. A gente está em faculdades, estudando em faculdades, em colégios, e a gente teve uma juventude que ficou muita parte do seu tempo aqui, nesse modo remoto. E as interações desses jovens? E agora que eu estou falando principalmente de interações e desse lado mais social, tem a Miriam aqui que acabou de se apresentar, que é assistente social, e deve saber do que eu estou falando. Justamente porque nós, enquanto jovens, perdemos todas essas nossas interações de juventude agora, nesse momento pandêmico. Mas o que a gente tem? A gente tem perda de conteúdo, a gente tem problemas psicológicos em juventude, então a juventude, como lidar com o emocional das nossas crianças e dos nossos jovens, como trazer esse auxílio psicológico para dentro das escolas, como trazer esse auxílio para dentro das universidades. A gente tem problemas muito grandes no que tange o ensino das universidades federais. A gente sabe que agora, com esse governo que está aí em voga, né, e desde sempre a gente tem um sucateamento da educação pública muito forte, mas assim, o sucateamento quase suga nós, alunos que estamos lá dentro, né? É um sucateamento muito, muito, muito forte. E a gente precisa saber como driblar esse sucateamento. Então, como eu não sei aqui quem vai se candidatar a deputado federal ou a deputado estadual, mas dentro do estado, vocês têm como pauta as faculdades estaduais. Dentro da federação, vocês têm como pauta as universidades federais. Eu sou aluna de universidade federal e eu sei o quanto a gente sofre, né, nessas questões, porque é realmente muito complicado. Enquanto eu estou falando, eu estou lendo aqui os nomes de vocês, hein, galera, o que vocês fazem, e é muito bacana, porque cada pessoa tem, né, são pessoas bem diversificadas, assim. E isso é muito bacana, isso é muito legal, a gente ter nesse cenário várias pessoas. Inclusive, teve um ali que falou que de juventude só tem o passado. Acontece. Mas assim, gente, o que eu estou querendo dizer é que a juventude ela precisa estar
na pauta de vocês, se vocês forem de fato pautá-las. Então, vocês escolheram que vocês vão falar sobre os jovens. Então, que os jovens estejam, de fato, inseridos no grupo de campanha de vocês. Que vocês escutem, de alguma forma, esses jovens, que, de fato, eles auxiliem essa campanha. Por quê? Porque quando a gente fala de campanha, a gente fala sobre uma juventude que quer ajudar e que quer auxiliar. A juventude, ela sempre quer ter um primeiro contato com essa política, sabe? A gente sempre quer ser protagonista desses momentos. E muitas vezes a juventude não participa de campanhas porque ninguém chamou aquele jovem para participar de campanha, ou porque dentro de uma reunião de construção de campanha, aquele jovem não foi ouvido. E aí cabe a vocês, enquanto pré-candidatos, realmente ouvirem esses jovens e trazerem as pautas deles. Tem essa questão da pauta de educação, né, que é uma questão que ela precisa ser muito ouvida. Quando a gente vem para a pauta de emprego, a gente começa a falar sobre as dificuldades da juventude em conseguir o primeiro emprego, né? A gente sabe o quanto é difícil a inserção do jovem no mercado de trabalho. É uma pauta extremamente complicada, que precisa de atenção de todas as pessoas que vão ser candidatas neste ano, porque falar sobre juventude também é falar sobre onde esse jovem está atuando. E a gente sabe, por exemplo, que em vários locais do nosso país, nem todos os jovens, por óbvio, estudam. E quando eles não estudam, eles precisam colocar comida na mesa e dinheiro dentro de casa. E aí, como é que eles fazem isso? Através do trabalho. Só que muitas vezes o trabalho desses jovens são insalubres, muitas vezes esses jovens, eles precisam, basicamente né, falar aqui um termo muito ruim, mas realmente se vender, né, para conseguir esse alimento, para conseguir essa questão. E o Murilo acaba de falar, né, não só os jovens, mas todos os cidadãos. Eu concordo, Murilo, mas a gente precisa olhar para a nossa juventude, porque a nossa juventude, ela é de onde vai nascer o nosso futuro, né? Vocês eram os jovens de ontem, e a gente precisa realmente olhar para esses jovens, porque todos os problemas que acontecem com a gente tem que pensar que todos os problemas que acontecem com a nossa população, quando é colocado uma lupa nesses problemas, a juventude, ela sofre, principalmente porque só pelo fato de ser jovem, a gente já é escanteado do lugar de fala. Então, a gente já é meio que colocado de lado, sabe? Tipo, é jovem, fique quieto, você não tem muita moral para falar sobre isso. E sempre foi assim, não é de hoje que o jovem, ele não é ouvido. Eu vou fechar aqui meu WhatsApp, porque senão, pelo amor de Deus. Mas não é de hoje que o jovem não é ouvido. O jovem não é ouvido já há muito tempo. Tanto que, se fosse ouvido, talvez hoje as políticas públicas que tivessem, né, que existissem a respeito dos jovens, fossem políticas públicas mais abrangentes. Mas a gente vê políticas públicas que, de fato, não mudam a vida da juventude porque não chegaram na base para falar com a juventude. E aí eu concordo com o Murilo que, para a gente falar sobre jovem, a gente tem que ouvir na base, mas não só o jovem, todos os assuntos que a gente vai tratar. Eu sempre falo que a gente precisa ouvir antes de fazer. E na política, isso é muito importante. Você não vai no bairro X falar que o bairro X está com um problema, sendo que você não mora naquele bairro X. Assim acontece com a juventude. Você antes vai no bairro, escuta a juventude, vê o que essa juventude está querendo dizer para você, o que essa juventude está querendo comunicar. E aí depois você transporta isso para o seu discurso, você transmuta isso em ações, em propostas para a sua campanha. Então, pensar em juventude é pensar justamente nessa parte, no ouvir, no escutar, no planejar, né, no dar a voz, dar a atenção. E é justamente isso que a gente precisa fazer. E quando a gente fala de juventude também, a gente fala da juventude, de que juventude a gente está falando, né? Porque a gente tem várias juventudes, né, espalhadas aí pelo mundo. Então, a gente tem a juventude negra, a juventude pobre, mas também a gente tem a juventude branca, que sou eu que estou falando com vocês, a juventude que é mais privilegiada, que são pessoas que conseguiram ao longo da sua vida, através de
possibilidades que os próprios pais ofertaram, conseguiram entrar no mercado de trabalho, conseguiram ingressar numa faculdade. Mas como é o estudo daqueles que precisam conciliar estudo mais universidade, estudo mais trabalho, estudo mais cuidar da casa, e sem ter condições financeiras para isso. Então, como nós vamos abrir esses espaços para os nossos jovens? Como que a gente vai dialogar e construir pontes para eles? Porque para a gente falar de juventude, a gente precisa saber que nós estamos constantemente construindo pontes para esses jovens conseguirem chegar onde eles querem chegar. O que acontece quando a gente fala sobre a juventude no meio político? Quando a gente fala sobre a juventude no meio político, a gente fala sobre pessoas que hoje têm... juventude, a gente sempre conta, gente, dos 16 aos 30 anos. Segundo, né, o nosso estatuto da criança e do adolescente, mas o estatuto da criança e do adolescente coloca como criança e adolescente até dos 12 aos 18 anos, mas as nossas confederações de juventude, o estatuto da juventude, me corrigindo, coloca como jovem, esse estatuto inclusive é muito importante que vocês leiam, ele coloca como jovem a pessoa de 16 até seus 30 anos. Então, até 30 anos você é jovem. E aí você vê que de 16 a 30 anos você tem um espaço a ser percorrido muito grande, onde tem pessoas que estão passando por diversos tempos acadêmicos, profissionais, completamente diferentes. Com 20 anos hoje, eu que sou uma pessoa que está solteira e que não tem filhos, e eu tenho várias amigas minhas que têm que conciliar trabalho, faculdade, maternidade. E quem vai auxiliar essas mulheres que viraram mães jovens? Quais são... o que a gente tem que pensar na nossa proposta é sempre essas exceções da sociedade. Porque ser uma mulher protagonista branca não é regra, porque é difícil por causa do machismo, mas é mais fácil. Mas qual a nossa exceção? É ser uma mulher protagonista negra com um filho para criar. Então, a gente precisa colocar o nosso discurso justamente nisso. E por que ali o Murilo falou que talvez o jovem brasileiro não tenha credibilidade? Porque o governo não deposita ferramentas que façam raciocinar e, assim, fazer um diferencial. Com certeza, Murilo, eu diria o seguinte, nós temos credibilidade, mas... a nós não é oportunizados espaços para que essa credibilidade ela seja apresentada. E, de fato, isso que você falou, os jovens, eles são meio deixados de lado, tanto em políticas públicas, quanto em metas do governo. Para vocês terem ideia, eu trabalho aqui no... Eu moro aqui no Paraná e eu trabalhava aqui era conselheira, né, do Conselho Estadual de Juventude aqui do estado. E o Conselho Estadual de Juventude, eu era basicamente a única jovem falando sobre juventude lá dentro. E mesmo em um espaço de juventude, a juventude ela não era ouvida. E assim, a maioria das pessoas que constroem esses espaços são pessoas de 40, 50 anos, que são as pessoas que mandam em conselhos de juventude. Então, uma pauta muito legal para vocês também é visitarem esses conselhos nas cidades de vocês, nos estados de vocês, marcarem reuniões com esses conselhos de juventude, justamente para que vocês vejam como é a realidade desses conselhos. Porque, para quem não sabe, é através dos conselhos que nascem, por exemplo, projetos para um determinado estado, que a gente faz as discussões orçamentárias de juventude, distribuição de verba para colégios estaduais também, às vezes, passa pelos conselhos de juventude, projetos que não sejam, de fato, projetos que sigam o trâmite legislativo, mas que são projetos que sejam projetos da comunidade mesmo, né, do Estado, por exemplo, para com o jovem. Então, o Conselho de Juventude faz isso. E, através do Conselho, você pode mudar muitas coisas. Mas quem gere esses conselhos? Então, é muito legal vocês irem até os conselhos de juventude da cidade de vocês e do Estado de vocês, se tiver, né, esses conselhos, e justamente participar, né, ouvir essas pessoas, porque de lá vocês vão tirar muitas ideias e muito entendimento de como esses jovens, eles
trabalham nesse meio e quais são as dificuldades e possibilidades desses jovens. E aí também, nessa questão, no que tange a participação do jovem na política como um todo, a gente tem uma população de seus 20 anos, vamos dizer agora, que passou por momentos, acho que os momentos mais caóticos da política a gente passou. Então, a gente passou por um impeachment, quando a gente já estava mais lá. Quando o impeachment aconteceu, eu tinha meus 15 anos. Então, eu acompanhei muito, porque eu já tinha o discernimento, o entendimento de acompanhar a política. Então, lá com os meus 15 anos, participei lá, observei o processo de impeachment da presidenta Dilma. Aí, depois, a gente vê a entrada de Michel Temer. Aí, a gente vê a ascensão de um governo de extrema-direita e direitos que eram conquistados sendo deixados de lado. Então, a juventude ela está muito desacreditada da política, sim, porque foram fases que a gente presenciou que são fases muito complicadas de serem presenciadas, né? São fases dessa polarização política muito grande. E onde fica o jovem nessa polarização? Cadê essa juventude? De um lado da esquerda, a outra da direita, onde é que estão os nossos jovens? Né? Para que lado eles foram? Então, muitas vezes, a gente vê aquele discurso também que é reproduzido em casa, né? Que é a política que não se discute. E aí o jovem cresce com aquela ideia de que a política, além de ela não ser discutida, ela ainda é um espaço chato. E por que o jovem acha que é um espaço chato? Porque o jovem ele não se vê representado. Então, por mais que ele não consiga se ver representado, o jovem, pelo menos, devia ter pessoas mais velhas que usem através da voz essa representatividade de juventude. Então, tá tudo bem vocês terem 61, 42, 50 anos. Mas vocês também podem ser protagonistas nessa juventude. Vocês também podem chamar jovens, meu Deus, derrubei tudo aqui, chamar jovens para compor esses espaços com vocês. Porque o jovem, ele precisa ser motivado a entrar na política para depois, de fato, ele exercer a sua atividade política. Porque senão, para nós, o espaço político sempre vai ser chato, não vai estar dialogando com a gente, sempre vai ser um espaço complicado de adentrar. Então, e exatamente isso que a Bárbara falou, que aí a juventude faz o quê, né? E não só a juventude, né? Daí eu concordo com o Murilo, aí todo mundo faz o quê? Vota em branco, né? Vota nulo, por não gostar da política, né? Eu não gosto da política, o voto não vai mudar em nada, eu vou votar branco ou nulo. E aí tem uma coisa muito legal que vocês podem fazer até na pré-campanha de vocês. A gente tem uma juventude muito grande que não sabe que se tiver 16 anos no dia da eleição, pode tirar o título de eleitor hoje. Mas eu não tenho 16 anos agora. Sim, mas se você tiver 16 anos no dia da eleição, você pode tirar o título de eleitor hoje. A gente precisa comunicar isso. E também os modos, usem as redes sociais de vocês para falar como esses jovens podem tirar o título de eleitor. Hoje dá para fazer o título de eleitor e fazer o requerimento do título de eleitor online. Você precisa entrar no site do TSE, clicar lá em tirar título de eleitor online e preencher com os seus documentos. Vai pedir lá RG, CPF, foto, então comprovante de residência. Então são esses documentos que vão ser pedidos. Não é difícil tirar o título de eleitor, não é difícil estar na política, só que muitas vezes a nossa juventude não é comunicada a respeito disso. Então, aqui a gente tem 26 pessoas que estão nessa chamada, que podem ser 26 pessoas que, de fato, comuniquem essas questões para os nossos jovens, porque os jovens precisam saber a respeito do título. Como que esses jovens vão votar? Não só em vocês, mas também em presidentes, mas também em agora deputados estaduais, federais, governadores, senadores, como esses jovens vão exercer se a gente não fala para eles como que eles podem, de fato, exercer essa cidadania. Então, a gente precisa usar as nossas mídias o máximo possível para auxiliar esses jovens. E é muito bacana, sabe, gente? Até terminar lá o prazo
o prazo de fazer o seu título de eleitor, é muito bacana que vocês utilizem as redes sociais de vocês para falarem a respeito da importância de se votar. Porque pro jovem tem toda essa questão de meu voto não vale de nada. Então, eu já conversei com muitos jovens que falavam que não era legal votar porque não valia de nada, porque não ia mudar. E é bacana a gente começar a ter essa percepção, não é só o jovem que fala isso, né? Geral fala isso, que é um problema, né, de descrença na política, que é um problema muito grande que a gente vai ter que enfrentar no nosso país e já está enfrentando, infelizmente. Mas essa questão de justamente usar as redes sociais de vocês para falarem com os jovens a respeito dessa importância. Então, mostrar para os jovens a importância de votar. E como é que eu fiz isso na minha campanha? Eu até trouxe aqui para vocês. Isso aqui todo mundo tem que ter, tá, gente? Isso aqui é um planejamento de campanha. E aqui, misericórdia, tem tanta coisa nessa coisa que eu nem sei quanta coisa tem. Mas isso aqui é um planejamento de campanha. E é importante que todos vocês tenham um material escrito, onde vão ter as propostas de vocês, a equipe de vocês, direcionamentos. Tem uma análise que a gente usa na administração muito bacana, chamada análise SWOT, e essa análise mostra justamente fraquezas, potências que vocês vão enfrentar na campanha de vocês. Nesse planejamento vai ter que estar escrito as suas pautas, vai ter que estar escrito concorrentes, e os concorrentes temáticos, que são as pessoas que concorrem com você na mesma pauta, e também os concorrentes territoriais, que são as pessoas que dividem voto no mesmo bairro ou na mesma cidade. Então, tudo isso tem que estar na cabeça de vocês quando vocês forem criar um documento desses, e principalmente criar esse documento com a juventude. Porque quando eu criei esse documento aqui, a primeira coisa que a gente colocou foi quais eram as principais pautas a serem faladas na campanha. E eu coloquei minhas principais pautas: mulheres e juventude. E através dessas pautas, a gente delimitou o nosso resto de campanha, né? Como que essa campanha seria pautada. Então, seria uma campanha com uma voz mais jovem, seria direcionado ao jovem e falaria sobre a importância do voto. Então, eu chegava para as pessoas na minha campanha e eu falava para elas o seguinte: você acha que teu voto não vai mudar nada, né? Tipo, não vai mudar nada do que a gente está fazendo, né, Lau? Não vai, o jovem às vezes acha que vai lá apertar o dedo na urna e vai ser, né, pura perda de tempo. Mas o que eu falava para eles? Não é perda de tempo. Porque se você votar em mim, se você fizer esse voto e depositar esse voto em mim, pode ser que eu não ganhe. E você pode achar que você jogou teu voto no lixo. Mas você vai estar dando um voto de confiança para uma pessoa jovem, e para mim esse teu voto de confiança é a única coisa que eu tenho nesse momento. Então você tem que mostrar para as pessoas, e para os jovens principalmente, o quanto esse voto vai mudar a sua vida. É literalmente você tratar o seu eleitorado como se fosse lá um amigo seu, um filho seu muito querido. Porque essa conexão com o seu eleitor é o que vai fazer você ter uma campanha bem sucedida. Então, eu literalmente mostrei para as pessoas que o voto delas era importante a partir do momento que eu mostrava como um voto podia mudar a minha realidade. Então, eu tive 1.664 pessoas saindo de casa e votando em mim. Para uma menina de 19 anos, cada voto daquele, mas se eu tivesse 10 votos, seriam 10 pessoas que saíram de casa para votar. Porque perceba um ato, você tem que sair da sua casa com o número da pessoa na mão, e aí enfrentar a fila, e aí depois votar. É um tempo que você leva. Então, essa pessoa, de fato, ela depositou essa credibilidade em vocês, sabe? Então, esse seria, já para finalizar, esse seria o meu principal conselho, que essa juventude que vocês, se vocês optarem por colocar a juventude como pauta, que essa juventude, ela seja ouvida, e 2, ela esteja na equipe de vocês. Sejam pessoas que trabalhem com vocês, porque a juventude, ela não se pode pensar a juventude apenas como uma forma utópica, mas se tem que pensar a juventude em algo palpável, sabe? A gente tem que conversar com esses jovens. E também, quando a gente fala a respeito dessa juventude, a gente fala, por exemplo, de um ambiente muito mais difícil de ser pautado. Eu, por exemplo, fui candidata jovem, e muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim: tá, o que você faz? Qual que é teu estudo?
Eu falava, então, faço 2 faculdades, estou fazendo faculdade de Direito, faculdade... Não, não interessa, eu quero saber qual é o teu diploma. E aí você falava sobre o que você já tinha feito para a sociedade. Não, não interessa, você tem 19 anos, o que você sabe da nossa sociedade? Então, o jovem, ele não nos dão muita credibilidade, sabe? Então, cabe a quem vai se candidatar dar essa credibilidade. E, logicamente, né, se tem alguém aqui, acho que a Bárbara tem 24 anos, vai sair aí nossa pré-candidata a deputada federal, né, num grupo, uma candidatura coletiva, e a Bárbara já tem que se preparar, né, porque ser jovem e mulher nesse espaço é muito complicado. As mulheres que estão aqui nesse grupo, eu vou deixar meu número aqui do lado, caso vocês queiram falar alguma coisa comigo depois, mas as mulheres que estão aqui têm que tomar muito mais consciência que vai ser uma batalha difícil de ser enfrentada. Porque falar sobre juventude, falar sobre mulheres e falar sobre mulheres jovens é falar sobre preconceito, é falar sobre machismo, é falar sobre mãe solo, é falar sobre educação que não chega para mulheres periféricas, é falar sobre saúde menstrual, é falar sobre saúde obstétrica, que ninguém fala e que é um assunto que precisa ser pautado. Então, a gente precisa conversar sobre isso, sabe? E as mulheres também que estiverem aqui, que quiserem conversar comigo mais a fundo outro dia, estou super aberta a isso. Homens também, eu falo para mulheres porque eu sei o quanto é mais difícil, sabe? A gente enfrentar isso. Mas é isso, gente. Acho que eu dei um panorama geral, assim, e qualquer coisa, mandem as perguntas aqui, né, que a Lau vai ler 2 perguntas, ou se não, me mandem mensagem, falem com a Lau, que a Lau encaminha minhas redes sociais para vocês, e aí a gente vai conversando. Muito obrigada, Camila. É sempre muito bom poder te ouvir, e hoje não foi diferente. Hoje foi muito bom ver você interagindo com o pessoal e tudo mais. E justamente por causa dessa interação, desde o início, foi muito difícil selecionar as perguntas, porque tiveram muitas, mas eu selecionei 2 para o presidente William e 2 para você. E então eu vou começar e vamos tentar fazer rapidinho para não atrasar ninguém e tudo mais. Vocês devem ter compromissos também. Vamos lá. William, você está aí? Está me ouvindo? Estou aqui, sim. Muito bom. A primeira pergunta a gente já começa bem complexa, assim. Ela pergunta. Primeiro, ela fala sobre como não é possível a gente... Eu vou resumir, porque foi uma pergunta bem longa e muito bem feita, inclusive. Mas eu vou resumir um pouquinho. Ela fala sobre como é impossível falar sobre juventude sem pensar sobre a juventude preta e parda, né? E justamente pela taxa de violência, pelas taxas que são constantemente colocadas dentro dessa população. E aí ela fala que o modelo educacional do CIEP é um modelo que visava colocar em primeiro lugar essa juventude, para a juventude pobre, negra na educação. Mas aí ela pergunta, quais estratégias políticas que os pré-candidatos do PDT, se eleitos, devem adotar, além da reativação dos CIEPs, para que a juventude brasileira mais vulnerável seja assistida pelo Estado? Justamente visto todo esse acirramento da violência, crise no trabalho e emprego e também os efeitos da pandemia dentro dessa população. Então, além dos CIEPs, quais deveriam ser as políticas que os pré-candidatos do PDT, se eleitos, deveriam adotar para pensar sobre essa juventude especificamente? Tá. Se importa de fazer as 2 e eu respondo em bloco? Eu acho que a gente otimiza o tempo. Quem fez a primeira pergunta, só para eu poder direcionar aqui? Deixa eu pegar o nome da pessoa. Não, tranquilo, depois tu vê. Pode falar a segunda. Certo. Que na hora que eu fui copiar, não peguei o nome da pessoa. A segunda pergunta que fizeram foi sobre a pauta mais sobre o partido, foi feita pelo Natanael. Ele perguntou assim, como vocês avaliam esse movimento de renovação do PDT com a chegada de jovens que se identificam com Ciro Gomes? Como fixar esse pessoal no âmbito partidário? São as 2 perguntas. Peraí, acho que responderam aqui no chat a autora da pergunta. Ah, não. Tá, vamos lá.
Primeiro, respondendo sobre a juventude preta, né, e parda, parda é papel, galera. Assim, parda é um conceito que a gente não usa no debate racial, tá? Super tranquilo, respondendo de boa, mas é isso, parda é papel. Os CIEPs, né, eles foram colocados justamente nos principais territórios populares do Rio de Janeiro, onde você tinha, nas favelas, onde você tinha criança precisando de escola, precisando de alimentação, de assistência médica, odontológica, de atenção do Estado. Tem um dado que é muito pouco falado, e nós que levantamos a bandeira do Ciro, a gente precisa muito, muito, muito dominar esse dado, que é o seguinte: é o super encarceramento que o Brasil viveu, né, dos anos 2000 para cá. Hoje nós temos cerca de 800 mil pessoas encarceradas, majoritariamente pobres e pretos, né, e ainda com números gigantescos de jovens pobres e pretos presos, né? Muitas das vezes com prisões, inclusive, né, com reconhecimento facial, que é de fotográfico, que a gente tem visto aí como é absurdo nas delegacias, né, com violência policial, sem acesso a uma defesa técnica de qualidade, né? Mas o Brizola já falava e fez, né? O que a gente se um governante quer priorizar um segmento da sociedade, ele precisa fazer isso através de investimento. Falar que a juventude é prioridade sem investir em juventude não adianta, né? Acho que tem 4 eixos aqui, né, que são essenciais ao investimento com política pública massiva, né, para que a gente possa começar a reverter esse quadro. E são séculos de atraso para você reverter. Num curto prazo não é fácil, né? No curto prazo você começa a amenizar esse processo, executar uma política pública para que no médio e no longo prazo a gente tenha resultado. Mas, primeiro, um investimento maciço em educação pública de base de qualidade, né? Uma escola que seja atrativa. Por que o CIEP deu tão certo? Porque era uma escola atrativa. Você imagina uma favela onde não tem nada do Estado. Tem uma escola gigante que tem biblioteca, que tem campo de futebol, que muitas delas que tinham piscina, que você tem 6 refeições, que você tem videoaula, né, que você tem questão odontológica, que você tem sala de leitura, que você tem contador de histórias. O CIEP era a escola mais moderna possível de se fazer na década de 80. Né? O CIEP do século XXI ele ia ter Wi-Fi, ia ser bilíngue, ia ter lousa digital, tablet, laboratório, né? Porque essa é a escola mais moderna possível de hoje, né? Mas investimento maciço, com política pública real, né? Que tenha diagnóstico, formulação, execução, fiscalização e avaliação. Em educação, política de emprego, né? Emprego de qualidade. Não adianta a gente pegar que um monte de vereador faz a lei do primeiro emprego. Aí tu vai ver lá, só tem emprego de empacotador. Não é isso que a juventude quer, né? Então, educação, emprego de qualidade, empregos do século XXI, e para isso a gente tem que ter um investimento massivo em ciência e tecnologia para que a gente possa incluir o jovem pobre, preto, periférico no acesso à tecnologia e cidadania, né? Se a gente não mostrar para aquele jovem preto que ele é assim, sujeito de direitos, que ele sim, deve sim ter a proteção do Estado, que ele tem direitos, né, que ele pode, com educação, com trabalho, emergir, né, ter uma vida diferente, uma vida de qualidade, ele sempre vai se achar um subproduto da sociedade. E aí ele é uma presa fácil para o crime, para a marginalidade, para o suicídio, que é uma coisa corrente, aumento assim, gritante na juventude. Então, investimento maciço nessas 4 áreas assim, muito superficialmente, que não dá aqui para aprofundar, né, um caminho para a gente construir políticas públicas que possa virar o jogo da juventude preta, né? E com cidadania vem engajamento, vem uma série de coisas. Quanto ao PDT, eu acho que posso falar com um pouquinho de propriedade, apesar de não ser parlamentar, não é esse caminho que eu escolhi para a minha vida política. Mas eu tenho 32 anos, né? Eu estou encerrando meu ciclo de juventude, e 16 de PDT, ou seja, metade da minha vida eu tive nesse partido construindo, né, juventude, partido, campanha, né, fui militante municipal, estadual, né,
dirigente nacional da juventude, diretor da UNE, diretor das entidades estudantis, coordenei campanhas, tanto campanha de juventude em campanhas majoritárias, quanto campanhas, coordenação geral de campanhas proporcionais, fui chefe de gabinete de órgão público, atuei no parlamento, enfim, adquiri, ao longo desses 16 anos de militância, né, alguma experiência. O partido ele vem fazendo movimentos muito importantes, né, capitaneados ali pelo presidente Lupe, estimulados por ele, de renovação das suas direções, mais jovens, né, entrando nas direções do partido. Com as próprias jovens candidaturas, né, a gente vem conseguindo ampliar o número de jovens candidatos, ainda com dificuldade de financiamento, mas, né, o cobertor é curto, tem disso, né? Nós temos hoje 13 movimentos nacionais organizados, todos merecem atenção. Mas não adianta o partido nacionalmente ter essa egrégora, ter essa energia, né, essa disposição de se renovar, de receber essa galera jovem que acompanha o Ciro, né? Se localmente a gente não tiver partidos, né, direções municipais, que é onde o militante tem o seu primeiro contato, onde ele se filia, onde ele vai atuar, né, naquele território, naquela cidade, partidos que se reinventem, né, partidos que tenham uma prática política desburocratizada, partido que se reúna, né? Eu não tenho nada contra a reunião, eu tenho contra o reunismo, né, que é convocar para reunir e reunir para convocar. Mas o partido precisa ter vida, o partido precisa ter eventos, ter fóruns, né, ter formação política. Então, acho que isso é essencial para que a gente possa acolher. E mais do que isso, ter uma escuta ativa dessa galera que está chegando. Né? Nenhum partido é perfeito. Né? Então, a gente tem que se desarmar para fazer uma escuta ativa, não só de quem está chegando, mas quem já está aqui. Né? E se dispor a mudar. Né? O partido precisa também se profissionalizar. Se profissionalizar não significa se afastar da sua militância, né? Mas profissionalizado de forma técnica. Né? A gente não pode ter um partido, né, que toda eleição diz que vai eleger 3, 4, 10 vereadores e não tem um mapa da cidade na parede. A Camila que mostrou aí o planejamento de campanha dela, uma campanha que é a primeira campanha dela, uma campanha de uma guria que tinha 19 anos, né, Camila? 19 anos, com uma galera que também acreditou naquele sonho e se preparou para aquilo. A gente não pode ter uma direção municipal do partido que não se prepara, que não tem meta, que não tem avaliação, que não faz análise de conjuntura, que não orienta a sua bancada no legislativo, né? Que não dá as condições mínimas dos seus movimentos atuarem, né? Se organizarem, que não tem um panfleto, que não tem um jornal. Enfim, a gente precisa se reinventar no fazer política. Né? Senão a gente vai receber essa galera e essa galera não vai somar no PDT ou até vai sair do PDT, né? Porque não se viu ali representada, não se viu ali uma estética legal, não viu uma oportunidade de contribuir com o partido. Né? O slogan, né, venha para o PDT, traga a sua bandeira do PDT, ele é excelente. A gente precisa cada vez mais ter capacidade de propiciar que as pessoas façam política, se engajem, absorver novas pautas, fazer novas discussões e ter partidos vivos em cada cidade do país. É isso, gente. Perfeito, William. Agora, Camila, tem mais 2 perguntas e essas 2 perguntas estão bem no caminho do que você já estava falando durante a sua fala. A primeira é sobre engajamento, que a pessoa pergunta qual a sua opinião sobre o engajamento e protagonismo juvenil e a evolução das políticas públicas destinadas aos jovens brasileiros. Então, tanto no aspecto de como engajar, por que não é engajado, e também de como esse engajamento poderia impactar essa evolução das políticas públicas. E aí, a segunda pergunta, na sua opinião, se a inclusão de um projeto de educação política, educação sobre política na educação básica, principalmente no ensino médio, poderia ser o caminho para trazer os jovens para a discussão política consciente. Então, basicamente, essas 2 perguntas. Como engajar e se esse engajamento vai... qual é o impacto disso na construção das políticas públicas e também se tiver educação sobre política, sobre consciência política na educação básica, se isso vai trazer os jovens para a política de forma consciente. Perfeito. Sobre o engajamento,
quase que bem proporcional, né? Então, quanto mais engajamento você tem, mais política pública tende-se a ter. Por quê? Porque o jovem, igual eu falei, ele se vê naquele lugar protagonista, então, logicamente, as pautas que ele carrega, as dificuldades que ele carrega, que o William muito bem colocou, que são as questões de educação, as questões de trabalho, né? As dificuldades de inserção no mercado de trabalho para a juventude, elas vão aparecer. Então, quanto mais a gente conversa com o jovem, mais traz o jovem para dentro da política, o jovem vai começar a levar para a gente qual que é a questão que ele está passando, né? Qual que é o problema que ele está tendo na região dele. E é muito bacana, por isso que eu falei para que vocês coloquem jovens nas suas campanhas ou façam. Na época da minha campanha, eu fazia muita reunião aberta. Então, na época, era no auge da pandemia, né? Não tinha nem vacina ainda, então a gente fazia online. Mas agora, com um certo distanciamento, acredito que até as eleições tudo vai melhorar, né? Pelo amor de Deus, é o que eu espero, que a gente já esteja bem melhor do que estamos hoje. E aí vocês vão poder fazer reuniões agora ao longo do ano, espaçadas, né, com distanciamento, máscara e tudo, mas reuniões para falar com juventudes. Então façam reuniões com as juventudes de vocês. Convidem aí quem tem filho, né, sempre tem amigo de filho que conhece não sei mais quem, ainda mais quem mora em cidade menor, né, que todo mundo se conhece. Você vê que aqui em Curitiba é uma capital, né, gente, parece que eu vivo num ovo, que eu conheço, que a gente se barra, né, se esbarra na rua com conhecido. Mas, assim, conversem com essas pessoas, criem núcleos de trabalho, né, GTs de trabalho dentro das campanhas de vocês, conversem com essas pessoas através de reuniões abertas, chamem as pessoas para dialogar, porque através desse engajamento que vocês vão dar para essa juventude, nas campanhas de vocês, ai, Camila, mas é um engajamento pequeno. Não, não é. A partir do momento que você dá uma voz para um jovem, você pode estar criando alguma coisa ali. Não estou falando que você vai criar um vereador, um prefeito, não só nisso, mas você pode também estar criando um outro agente realmente transformador da tua sociedade. Então, quando você faz essa coleta desse jovem, esse jovem vai o quê? Te trazer aquilo que ele quer, aquilo que está incomodando ele, e você vai transformar isso em pautas, e eu espero que vocês estejam eleitos para eu tomar café no gabinete de vocês, e se vocês não me convidarem, o negócio vai ficar bem tenso aqui na nossa relação, para que vocês protocolem esses né, projetos futuramente. E aí, sobre a educação política, é uma pauta que eu sempre bati na tecla, que eu sou muito favorável a essa inserção de educação política no currículo da educação básica. Só que eu acho que tem algumas pedrinhas no caminho antes da gente conseguir isso, sabe? Aqui em Curitiba, essa semana, por exemplo, eu estou instaurando com algumas professoras num colégio estadual um projeto de educação política nas escolas, mas aí ele vai funcionar não como na grade, né, mas um projeto onde a gente vai ensinar política para esses adolescentes. Então, eu acredito que sim, que ter esses momentos dentro de colégio sejam muito importantes. O que eu acho que é complicado, o meu medo é muito que a gente transforme cada vez mais a política em mais elitista do que ela já é. Então, a gente precisa, o nosso diálogo dentro de sala de aula com essas crianças, caso a gente venha a implementar essa educação política dentro da educação básica, precisa ser uma educação política que vai mostrar para essas crianças que elas têm força de participar ativamente da política. E não uma educação que mostre, por exemplo, para elas que a política está numa realidade diferente delas. Porque se isso acontecer, assim como acontecia quando eu assistia aula de matemática, gente, que eu olhava aquilo e falava, eita, esse negócio não é para mim, a gente vai claramente afastar esses jovens cada vez mais da política. Então, a narrativa que a gente precisa ter para a educação política funcionar é mostrar para o jovem que o lugar dele é na política e fazer ações práticas nisso. E agora o Murilo acabou de falar aqui para mim, no privado ele falou, e eu estou explanando ele, né? Mas ele falou que a educação do Sul é muito mais abrangente e levada a sério. Assim, a educação do Sul, ela é levada a sério, mas, por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem um governador que, cara, caga na cabeça, desculpa a expressão, de todos os professores e toda a educação. Então, por mais que o nosso sentimento educacional seja muito bacana no Sul,
os nossos políticos aqui, que estão, né, nas cabeças da nossa daqui, são muito da meritocracia e muito, sabe, se você conseguir, você quiser, você consegue, e acabam deixando de lado as diferenças educacionais. Essas diferenças que a gente precisa ter. Mas eu acredito que a educação política é sim um caminho para quem perguntou, inclusive não precisa estar no currículo escolar. Pode aí já fazer projetos desde já para inserir uma vez na semana no contraturno, por exemplo, educação política nas escolas, ou uma fala de 6 em 6 meses no colégio, vai ajudar. Eu te garanto que ir falar para jovens sobre política já vai ajudar alguma coisa. Excelente, Camila. Gente, já chegamos no nosso horário limite. Eu quero muito agradecer vocês dois, William e Camila, pela presença, por terem aceitado o convite, pela aula que deram. Foi um debate riquíssimo. Eu aprendi muito, eu acredito que todos os alunos também tenham aprendido. Mas eu também queria agradecer a presença de todo mundo, dos alunos que estão aqui, pela participação de vocês no chat e, enfim, por estarem aqui de nós na escola. Então, até a próxima aula.